Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos ao vivo pela internet, nosso boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Também pela internet, né? Essa é a maravilha da tecnologia. Não é uma comunhão in loco, mas as pessoas podem acompanhar, podem orar junto, podem aprender. E eu acho que tudo soma para a expansão do reino. Abra comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Você que achou a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de partilharmos do Evangelho, da Tua Palavra. Fale aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Ministra sobre nós. Que seja a Tua voz e que nós possamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração, a nossa expectativa em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 18, leio assim: Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos imperfeitos. Mas eu não vou falar de casamento. Pode se aplicar a casamento também. Mas o foco, assim, não é palavra para encontro de casais, mas sobre relacionamentos imperfeitos. É interessante, né? Porque às vezes no próprio relacionamento, do matrimônio, a gente encontra umas dificuldades. Hoje à tarde eu cheguei, aí eu liguei a televisão assim, aí estava jogando São Paulo e Chapecoense. Eu falei, vou assistir o primeiro tempo para secar o São Paulo. Aí a minha esposa falou assim, credo, que coisa horrível você fazer isso. Relacionamentos imperfeitos, um corintiano com uma São Paulina. E ela tem que me aguentar, porque estamos líderes, né? Enfim, mas não era isso que eu ia dizer não, é porque eu lembrei agora disso aqui. Mas aqui estava dizendo dos relacionamentos de Jesus. Olhavam para Jesus como alguém que se relacionava com publicanos e pecadores. Aqui é uma conversa de Jesus com os discípulos de João Batista, que havia sido preso. Ao ouvir os sinais de Jesus, manda os seus discípulos para conversarem, para ver quem era esse tal Jesus. E ao chegarem para Jesus, eles perguntam, é você mesmo que é o cara? Tal. Ele falou assim, vem as coisas aí. Vocês viram, vem, vai lá, fala para João. Ele está curando, ele tá curando o cego, curando o enfermo, curando o leproso, curando o paralítico. As obras mostram quem eu sou, quem eu não sou. Só que o que Jesus também dá a entender nesse texto é que os caras não compreenderam quem era João Batista e também não compreenderam quem é Jesus. Que caras? Os caras da religião. Porque João Batista, embora nós só vemos dele ou sobre ele no Novo Testamento, ele é o último profeta da Antiga Aliança. Ele é o último profeta da Antiga Aliança. E da boca de Jesus, você pode ler alguns versículos antes aí, ele é o maior de todos. Não realizou nenhum milagre, não fez nenhum grande sinal, nenhum grande prodígio, mas da boca de Jesus, João é o maior profeta que já existiu até hoje. Só que os caras não entenderam quem ele era. Ele era a voz do que clama no deserto, ele era o Elias.
o prometido nas profecias. Mas os caras não entenderam. Olharam para João e disseram: João é um endemoniado. E olharam para Jesus. E o que os caras da religião fizeram? Esse cara também não pode ser. Esse cara só vive festando, comendo e bebendo e se relacionando com os piores tipos de pessoas que existem. Os caras tiveram dificuldade em reconhecer um profeta da antiga aliança, tiveram dificuldade em reconhecer o profeta da nova aliança. E não reconheceram a Jesus, e ainda disseram: os relacionamentos que ele tem são relacionamentos imperfeitos. Jesus, ele não se relacionava com os perfeitos. Veio atrás de pessoas perfeitas. Na realidade, a história dele de peregrinação sobre a face da terra foi de busca e de relacionamento com os imperfeitos. Como igreja, ou isso aqui eu quero dizer para a nossa comunidade, muitas vezes nós nos enganamos, nós nos frustramos, porque nós esperamos a perfeição dos relacionamentos. Na realidade, nós temos nos tornado até mesmo um pouco gnósticos. Nós queremos um negócio abstrato. Nós não queremos o olho no olho, pele com pele, abraços. Nós temos dificuldade com isso. A igreja está caminhando por um caminho muito perigoso, que eu acho, eu chamo de novo gnosticismo. O que eram os gnósticos? Os gnósticos não acreditavam na matéria. Para eles, o que valia mesmo era a alma. Era o abstrato. Então, eles valorizavam muito pouco o corpo. Claro que eu não estou dizendo dessa forma de gnosticismo, mas eu estou dizendo de uma nova forma de gnosticismo, onde as pessoas estão perdendo a sensibilidade umas com as outras. As pessoas estão perdendo o touch umas das outras. As pessoas não estão tocando umas nas outras. As pessoas estão querendo um Deus abstrato, um Deus que encha eles de sentimentos, um Deus que os faça sentir arrepiados, um Deus que os faça ter suspiros, um Deus que os faça perder o sentido, mas não estão dispostos a olhar para o Deus que se manifesta no ser humano que está ao seu lado. Muitas vezes tem uma boa teologia, às vezes tem uma boa filosofia, até bons comportamentos, mas não tem realidade de vida, não tem chão da vida, não tem olho no olho, não tem laços, não tem um suor que se mistura. Deu para entender o que eu estou dizendo? As igrejas, a igreja de forma geral, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos caminhar nesse caminho, e que para mim é um caminho de derrota, é um caminho de miséria, é um caminho de apequenamento do evangelho, de reducionismo do evangelho. Nós vamos nos tornar novos gnósticos, que querem sensações, que querem motivações, que querem conquistar algumas coisas na sua vida, mas sem se relacionar com pessoas. Eu vou na igreja para buscar Deus, eu nem olho para o lado. E vejam como funciona isso. Quantas vezes você já ouviu ministrações: não se preocupe com quem está ao seu lado, adore a Deus, faça o seu melhor para Deus, esqueça quem está ao seu lado. Eu não consigo enxergar mais assim hoje, compreende? Porque eu não posso adorar a Deus me se esquecendo, ou quando eu me esqueço de quem está ao meu lado. Não faz sentido uma adoração ao Deus que é eterno, que se tabernaculou e se fez gente,
e que nos ensinou a sermos gente, e que se relacionou como ser humano, mesmo sendo Deus, com imperfeitos, como posso eu me esquecer do irmão que está ao meu lado e dizer que adoro a Deus em espírito e em verdade? Porque as pessoas confundem adorar em espírito e em verdade, lá de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana tromba com Jesus. Jesus tromba com a mulher samaritana no poço de Jacó. A mulher fala assim, a mulher pergunta, onde é o lugar certo? Mulher, não tem lugar. É em espírito e em verdade. O que a gente faz? A gente pega esse espírito em verdade, traz para nós, e nós dizemos assim, nós adoramos em espírito e em verdade. Você, o problema é seu. Está tudo errado. O que Jesus estava ensinando em espírito e em verdade, ele estava dizendo que não existe um local apropriado. Qualquer lugar você pode adorar a Deus, mas ele não está dizendo para esquecer o irmão do lado. Ao contrário, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Nisso se resume o mandamento do amor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Só que nós estamos tão cegos em busca de relacionamentos perfeitos que a gente se perde dessa mensagem. A gente se perde disso. A gente esquece dos princípios básicos. E se você for acompanhar a história de Jesus, você vai ver que ele se relaciona com pessoas que não faz muito sentido se alguém como Deus se relacionar. Veja, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele conversa com Nicodemos. Nicodemos era um cara importante, que queria se encontrar com ele na calada da noite para ninguém ver. Ele sendo Deus, ele poderia dizer, eu sou Deus, o cara vai querer me encontrar escondido, tá com vergonha de mim? Mas ele vai lá, no encontro às escondidas, ele vai lá e diz, Nicodemos, se não nascer de novo, nego velho, moiou para você. Não adianta você saber das coisas, Nicodemos, não adianta você ser bom de Bíblia, Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, não vai adiantar nada. Um relacionamento imperfeito, um relacionamento que não somou nada para Jesus, mas ele foi lá. Quantas vezes nós buscamos relacionamentos que vão ser produtivos para nós? Eu estava, semana passada, na Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então estávamos nós, pastores, na reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, e estavam em outra sala as esposas dos pastores batistas do Estado de São Paulo. Uma hora eu me encontrei com a Fabiana, saímos os dois da reunião, ela falou assim, aí eu peguei a bolsinha dela, e aí eu encontrei um pedido de oração. Eu vi que não era a letra dela, falei assim, provavelmente houve aquela troca de pedidos de oração, escreve aí no papel, vamos sortear, e vamos ver o que cada um pega. Então aí, quando eu olhei o papel, o pedido de oração era que eu possa prosperar, que meus negócios deem certo, e que o Senhor me ajude. Aí quando eu peguei aquele papel, eu falei assim, as pessoas não estão querendo se tornar pessoas melhores. Elas querem ser pessoas de sucesso. As pessoas não querem um coração quebrantado. Elas querem esfregar Deus na cara dos outros. As pessoas querem ser reconhecidas. Elas não estão dispostas a lavar os pés de ninguém. Pastor, o senhor acha errado pedir essas coisas para Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Mas eu estou dizendo que quando nós oramos a Deus, nós poderíamos colocar mais diante de Deus. Senhor, me ensina a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Me ensina a ser instrumento do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, quem são as pessoas que eu posso servir para evidenciar quem tu és? Porque sucesso, meus irmãos, não tem nada a ver com Deus. Um bom coach, uma boa coaching, pode fazer de você um sucesso no que você tiver. Agora, só o Espírito Santo pode fazer você parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é amar mais as pessoas do que a si mesmo. É estar disposto a se entregar pelas pessoas. Só que o problema é que nós queremos relacionamentos perfeitos e não os imperfeitos. O problema é que nós queremos relacionamentos que vão nos produzir algo e não que vá nos tirar algo. Nós colocamos projeções de perfeições nas pessoas. Por quê? Porque nós lidamos muito bem com as nossas imperfeições, mas as imperfeições dos outros, Deus que aguente. Nós somos tolerantes com todos os nossos erros. Nós somos tolerantes com todas as nossas mancadas e peripécias. Só que a primeira mancada de quem está à nossa volta, nós somos às vezes os primeiros a acusar. Nós somos muito tolerantes com os erros daqueles que às vezes são nossos protegidos. Mas ai daqueles que pisam na bola e que estão fora da nossa área de proteção. Não é à toa que existem pessoas frustradas com a igreja, frustradas com Deus, frustradas com os pastores, frustradas com a religião. Por quê? Porque não conseguiram perceber que o relacionamento que Deus tem para nós são relacionamentos imperfeitos e não perfeitos. Porque perfeito é só Ele. Só que nós projetamos perfeição na igreja, projetamos perfeição no pastor, projetamos perfeição na esposa do pastor, projetamos perfeição no diácono, na diaconisa, no líder, na líder, e nós nos tornamos aqueles projetores de perfeição, que a qualquer pisada na bola de qualquer uma dessas pessoas, ah lá. Não é à toa, o Fábio disse isso aqui semana passada, que o maior número, nunca houve um número tão grande, melhor dizendo, de desigrejados. Porque são pessoas frustradas com a igreja. Quem já me conhece, já caminha comigo há um tempo, sabe que eu sou um desses caras. Eu tenho problema com a igreja, eu tenho problema com o pastor, eu tenho problema com religião, eu tenho problema com crente, eu não gosto desse povo, esse povo é chato. É difícil lidar com esse povo, só que o que eu estou dizendo é que existe um povo que gosta de projetar a perfeição e culpa essa, e quando não há essa perfeição suprida nas suas necessidades, estou fora. Igreja é lugar de hipócrita. Um dia o cara falou assim para mim, pastor, não vou para a igreja não, a igreja é lugar de hipócrita, só tem hipócrita lá. Eu falei, pode vir, tem espaço para mais um, não tem problema nenhum. Pode vir, você será muito bem-vindo, cara. Você será muito bem-vindo, pode ter certeza que ninguém vai te rechaçar. Ou você acha que você é bom pra caramba? Então, essa perspectiva de perfeição em cima do irmão, em cima da irmã, é nocivo para a nossa caminhada de fé. É nocivo para a nossa caminhada saudável. O que nós temos que saber é que Jesus, quando se relacionou com ele se relacionou com os perfeitos, e ele era perfeito e tolerou as imperfeições. Eu não falei, João capítulo 3, ele se encontrou com Nicodemos. João capítulo 4, ele se encontrou com a mulher samaritana. E Jesus ficou acusando a mulher samaritana das suas imperfeições?
De maneira nenhuma. Ele foi a voz do reino para aquela mulher. Salvou ela e a casa dela. E a Bíblia diz que muitos samaritanos se converteram a Jesus por causa do relacionamento dele com a mulher samaritana. Aí você vai lá para João capítulo 11, você vai ver Jesus e Lázaro. Jesus chega na cidade de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava morto, e ele fala: fica tranquilo que isso aqui é para a glória de Deus. Jesus não ficou: então, tá vendo vocês? Lázaro morreu, fica todo mundo esperto, que senão vai acontecer com todo mundo também. Você não vê Jesus fazendo isso. Jesus sabia dos pecados de Lázaro, Jesus sabia toda da sujeira de Lázaro. Irmão, Jesus sabe de toda a nossa sujeira. Jesus sabe de toda a nossa sujeira. Vocês estão me entendendo ou não? Jesus sabe de toda a nossa sujeira e mesmo assim não nos rejeita, não nos despreza. E por que que nós desprezamos e rejeitamos as pessoas? Nós precisamos saber que a comunidade é feita de pessoas imperfeitas e os relacionamentos serão imperfeitos. Vai ter irmão que vai dizer coisa que você não gostaria de ouvir. Vai ter vezes que o louvor vai tocar música que você não gosta de ouvir. Vai ter vezes, quase sempre, que o pastor vai pregar coisa que você não gosta de ouvir. E aí, você vai embora? Vai ficar em casa, sozinho? Boa sorte. Mas o segredo da derrota é a solidão. O segredo da vitória na fé ou na vida cristã é a comunidade. É a vida em comunidade. É a superação das imperfeições. É a superação das diferenças. É a superação dos estigmas. É a superação dos rótulos. É a superação daquilo que não se parece comigo. A comunidade é feita de gente assim. A comunidade é feita de relacionamentos assim. De relacionamentos imperfeitos. E hoje, diante da mesa, nada melhor do que celebrarmos isso, as nossas imperfeições. Nós estamos diante da mesa, porque nós somos imperfeitos, amém ou não amém? Ou alguém aqui não precisa do corpo e do sangue de Cristo? Alguém aqui não precisa? Alguém diz assim: não, beleza, pastor, alguém pode bater no peito e dizer isso? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Todos é todos. Todos nós carecemos da mesa. Todos nós precisamos se assentar à mesa do nosso Pai. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer para nós. De todos juntos em volta da mesa, os filhos com o pai. Os filhos sentando e comendo junto na mesa do pai. Celebrando a vida. Suportando os erros uns dos outros. Sendo tolerante uns com os outros. Desculpa. Sendo tolerante uns com os outros. Sendo compassivo uns com os outros. Não estou dizendo que aqui pode tudo. Não estou dizendo que aqui agora virou a casa da mamãe Joana. Desculpa aí se alguém chama Joana aí, é só aquele ditado popular, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, né? Então, aqui não é. Por que não é? Porque existe um espírito na comunidade. Um espírito que fala ao coração. Um espírito que quebranta.
Um espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse espírito está trabalhando na comunidade. Pecados acontecem na vida da comunidade. Só que o pecado não sobressai na vida da comunidade. Porque nós já não estamos mais no pecado, nós estamos em Cristo Jesus. O que não significa que nós não cometemos pecados. Deu para entender isso? Nós já não estamos submersos no pecado. O pecado já não é o nosso dono. Nós somos pecadores, cometemos pecados. E vamos continuar pecando até o fim da nossa vida. Se alguém te falou alguma coisa diferente, igual um dia minha esposa foi num culto, e disse que o pessoal ia batizar. Rapaz, é um filho da pega eu ficar dando esses exemplos. Essas pessoas depois ficarem assistindo vai saber que eu estou falando dela. Mas aí também ninguém mandou falar, né? Então, ela foi no culto, aí havia o batismo, e o pastor disse assim, esses irmãos vão te batizar, eles se comprometem a nunca mais pecarem. Como é que vive? Como é que é isso? Será que matava os caras afogados? Será que aí não pecava mais, né? Matava ali afogado e subia direto, ou descia, sei lá. Então, não existe. Só que a nossa comunidade, ela já não é aquela comunidade que se regozija nessa vida de pecado. Por quê? Porque ela saiu daqui, ela continua pecadora, mas agora ela é redimida. Ela é conduzida por um outro espírito, não é mais o espírito do mundo. Ela é conduzida não mais pelo espírito que conduzia os nossos corações. Agora existe o Espírito de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. E esse Espírito fala aos nossos corações. Por isso, nessa noite eu quero falar para você que estar na igreja, ser igreja, é saber lidar com os relacionamentos imperfeitos. Se você está buscando uma igreja perfeita, boa sorte para você, a porta é aquela ali. Agora, se você está disposto a dizer assim, eu quero caminhar com os irmãos, eu quero ajudar e ser ajudado, eu quero levantar e ser levantado, eu quero orientar e ser orientado, eu quero fortalecer e ser fortalecido, seja bem-vinda. Se você é um ou uma daquelas que não quer existir porque acreditam que foi por esse corpo que Jesus morreu, para que nós vivêssemos juntos em um espírito e numa comunhão, se você acredita nisso, você é bem-vindo, você é bem-vinda, inclusive os membros. Se você não se julga bom, se você não se julga boa, bem-vindo. Se você se julga bom demais ou boa demais, bem-vindo, mas reavalie-se. Reavalie-se, está precisando de uma reavaliação. E diante da mesa, não há doutrina, não há pastor, não há ensino, não há denominação que possa impedir alguém de se assentar. Todos são bem-vindos à mesa do Pai. Todos aqueles que querem caminhar como igreja, todos aqueles que querem uma nova chance, todos aqueles que precisam de uma nova chance, todos aqueles que querem ser bênção, todos aqueles que querem servir, aqueles que estão dispostos a amar os nossos irmãos. Nós acabamos de cantar isso antes da mensagem, né? Quero amar sem distinção e preconceito, sem intrigas, em perfeita união. Amém? Quantos estão dispostos a isso? É assim que nós construímos a comunidade do reino. Uma comunidade que não se acomoda no pecado,
mas também entende que não é melhor do que ninguém. E é por isso que nós estamos diante da mesa, meus irmãos, para celebrarmos o sacrifício dele que nos permite continuarmos lutando contra o mal que habita em nós. Esse mal que projeta perfeições. Esse mal que projeta eu preciso ser servido. Esse mal que nos coloca a olhar de cima para baixo para as pessoas. Esse mal que nos coloca como melhor do que os outros. Esse mal que nos coloca como mais santos do que os outros. Esse mal que nos faz viver sozinhos, enclausurados no nosso ego, no nosso coração. A cruz de Jesus quebra tudo isso. A cruz de Jesus joga por terra todo egocentrismo, toda egolatria, todo eu. É por isso que nós temos a mesa, é por isso que nós nos assentamos à mesa, para nós podermos olhar para o lado, irmão, eu não sou melhor do que você. Você também não é melhor do que eu. Vamos caminhar juntos. Você tem os seus erros, eu tenho os meus erros. Vamos caminhar. Eu te ajudo a melhorar e você me ajuda a melhorar. Irmão, o que você precisa de mim? Você já parou para pensar o que a pessoa do seu lado precisa? Você chegou a pensar isso hoje ou não? Você já olhou para o lado? Você sabe quem está sentado ao seu lado? Você conhece? Ou você vem no culto para buscar o seu Deus, ter a sua experiência com Deus, ir embora para sua casa e ter sua semana feliz? Eu acho que igreja não é isso. A igreja é o lugar das pessoas que se entregam umas pelas outras. Me parece que o apóstolo Paulo compreendeu isso quando ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que padecem ou perecem. É uma loucura. Como assim eu me entregar por alguém? E como assim eu me entregar por alguém que não é bom? Você é cristão, não é? Deus se entregou pelos bons. Vamos voltar para o texto base. Mateus capítulo 11, verso 18 e 19. Primeiro veio João, que não comia nem bebia vinho, vocês chamam de endemoniado. Agora venho eu, essas são as palavras de Jesus, e vocês me chamam de comilão, de beberrão, e dizem que eu me relaciono com os piores tipos de pessoas. Por isso que ele está aqui essa noite, para se relacionar conosco, para se relacionar comigo, para se relacionar com você. A mesa está posta, e é Ele quem diz: vem, meu filho, eu te perdoo, eu te aceito, eu te curo, eu te ajudo. E por favor, filho, faça isso você também com os outros. Faça isso você também com os outros. Perdoe. Cure. Traga de novo para o caminho. Como diz a oração do Pai Nosso, e eu quero concluir. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quanto que você é capaz de orar assim essa noite? Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por isso eu quero convidar você que vai se assentar à mesa conosco hoje, a se colocar de pé. Lembre-se que a mesa não é o lugar para os perfeitos, porque o Jesus que morreu na cruz se relaciona com os imperfeitos. Só que é nessa mesa que nós vamos chorar. É nessa mesa que nós vamos dizer: perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a sermos parecidos contigo. Nós celebramos a morte, o corpo esmagado, o sangue derramado, mas a
a ressurreição, a vida e a esperança a todos que creem. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos cantar essa canção e distribuir os elementos. Assim que você receber os elementos, você pode tomar o seu lugar. E juntos nós vamos nos assentarmos à mesa. Nós vamos orar, pedindo a Deus